Hoje conheceremos uma história de vida cheia de superação e muitos desafios. E tudo isso por conta de uma doença rara. Hoje iremos conhecer a experiência da deficiência visual por trás da aniridia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mulopa do Brasil, onde falamos de tecnologia e outros assuntos do nosso cotidiano. Hoje temos uma conversa muito especial com uma mulher incrível, que é um verdadeiro exemplo de resiliência, coragem e representatividade. Ela vive com a aniridia, uma condição rara que afeta a visão, mas isso nunca a impediu de enxergar a vida com determinação e propósito. Nas redes sociais, ela compartilha sua rotina, desafios e vitórias com o objetivo de informar, conscientizar e inspirar outras pessoas. E além de tudo isso, ela também é mãe, mostrando todos os dias que a deficiência visual não limita o amor, o cuidado e a força que vem do coração. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se caso não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos. Algumas informações. Esta foi a nossa segunda entrevista gravada para o canal Mulopa do Brasil e a primeira gravada fora da plataforma Zoom. Feita no dia 11 de julho de 2025 através de videoconferência via Google Meet, porém com métodos alternativos para a gravação. Este é mais um vídeo do Papo Reto, série do canal onde conversamos sobre diversos assuntos. Quero agradecer o nosso público pelo apoio ao nosso canal e espero que vocês gostem desta entrevista super bacana que fiz com muito carinho. Fica com a gente, porque essa conversa promete abrir os olhos e o coração. Muito bem, estamos aqui hoje agora com a nossa convidada de hoje aqui do nosso canal, a minha amiga Anne. Anne, seja muito bem-vinda. Ela é de Cubatão e vai se apresentar para os nosso público, né? Nossos espectadores. Olá, pessoal. Prazer. Meu nome é Anne. Eu tenho 29 anos. Vou começar com a minha descrição. Eu tenho cabelos longos, bem compridos, castanhos, cacheados, mas atualmente ele está liso. Eu tô com uma blusa de alcinha azul marinha e short jeans azul claro. E eu tô levemente maquiada com tons de salmão e cor de rosa. Bom, tenho 29 anos, sou casada, tenho deficiência visual, o nome da minha patologia é aniridia. Tenho 2 filhos, um com 11 anos, a mais nova com 4 anos, e agora um bebezinho no forninho, que vem em novembro. Se Deus quiser, estamos gravando numa época bem legal, porque ela tá grávida, né? Olha só que bacana, muito interessante. Deixa eu me apresentar também, me descrever na verdade, né? Eu sou um homem de pele branca, pele clara, tenho barba, bigode e eu estou vestido com uma blusa amarela. Muito legal. Então vamos começar então falando dessa condição. A aniridia é uma doença rara, né? Que atinge quantos bebês, Anne? Então, atinge de 0,0001% da população mundial inteira. É muito raro a aniridia. É E que raro, congênito, mas no meu caso ainda consegue ser ainda mais raro, porque a minha apesar de ser congênita, né, porque a minha filha mais nova herdou, mas eu fui a primeira da minha família inteira a ter, a primeira geração a ter. Então, além de ser raro, o meu caso é ainda mais raro, porque foi um caso esporádico, não congênito. além de ser raro, congênito é hereditário. E do que se caracteriza a aniridia? Então, a aniridia consiste na ausência das íris dos olhos. Sabe aquela parte colorida, que fulano tem olho azul, castanho, verde? Eu nasci sem essa partezinha colorida do olho. E com isso, porque a íris ela é responsável pela captura de luz que entra e sai dos nossos olhos, né? Então, com isso, quem tem aniridia tem a fotofobia muito mais intensa, que a gente não consegue controlar essa luz toda que entra.
Mas com isso a alergia ela nunca vem sozinha, né? O problema é que ela sempre vem acompanhada de outras patologias juntas, como catarata, glaucoma, ceratocone. A aniridia em si, ela não é capaz de cegar alguém, ela deixa a gente com baixa visão. Mas as patologias que vêm acompanhada com ela, sim, podem cegar e são perigosas. Então, geralmente, quem tem aniridia não tem somente a ausência da íris. Muitas vezes tem uma insuficiência límbica, que é uma doença autoimune no olho, tem problemas na córnea, na retina, na mácula. Geralmente, quem tem aniridia tem, em sua grande maioria, muitos problemas oculares, não só ela. E você, praticamente você enxerga um pouquinho? Olha, já enxerguei um pouco mais, né? Eu enxerguei melhor do que hoje, nunca enxerguei bem. Já nasci com aniridia, então sempre enxerguei muito pouquinho, mas eu enxerguei melhor do que hoje. Com o passar do tempo, com essas comorbidades que eu falei, catarata, pressão ocular e tudo mais, a minha visão foi diminuindo, né? E como eu só fui ter um diagnóstico depois dos 20 anos de idade, eu perdi muito tempo que eu poderia ter feito o acompanhamento melhor e ter, de repente, impedido que eu perdesse tanto da minha visão. Então, atualmente, eu tô enxergando um pouco menos, assim, 5% do meu olho direito. Do olho esquerdo, eu já não enxergo praticamente nada. Muito bem, eu ia perguntar do diagnóstico, como é que foi para você? Então, como eu falei, eu sempre tive baixa visão. Eu ia em vários oftalmologistas desde criança, que eu fui criada pelos meus avós, e eles me levavam, e eles diziam que eu não tinha nada. O máximo que faziam era me passar óculos para miopia, para hipermetropia, e diziam que isso ia resolver. Mas eu achava estranho, porque sempre quando eu ia para a escola, mesmo com os óculos, eu não conseguia enxergar o quadro, mesmo sentando na frente. Os professores me trocavam de lugar, tentavam adaptar ali para mim, mas nada resolvia. E eu achava estranho, porque uma vez que o médico dizia que eu só tinha miopia, como era possível que as outras crianças com miopia conseguiam enxergar coisas que eu não enxergava? Eu tinha dificuldade nas aulas de educação física, que eu levava bolada na cara. Eu tinha dificuldade nas aulas de arte, que eu não conseguia pintar direito. Então, eu sempre tive essa dificuldade desde criança, mas eu não sabia discernir o que que era. Até porque a gente ia no médico, o médico dizia que eu não tinha nada. Eu não tinha um laudo que pudesse me dar uma acessibilidade melhor na escola, né? Porque quando eu pedia, de repente, um tratamento especial ou uma fonte aumentada, um livro com uma fonte maior para mim, o que eu ouvia era: tá, mas você é uma aluna comum, você não tem laudo, cadê o laudo do médico? Você não é diferente de ninguém. Então, eu tive desde muito nova tendo que me adaptar a uma realidade a uma estrutura de uma sociedade que não foi feita para mim, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim, mas eu não sabia dizer o quê. E nem se eu estava certa, porque os médicos diziam que eu estava errada. E os médicos diziam: não, você não tem nada. E eu falava: mas como é possível que eu não tenha nada? Porque as pessoas enxergam coisas que eu não consegui enxergar. E foi aos 20 anos de idade, quando eu já estava casada, já tinha meu primeiro filho, que o meu marido foi comigo até São Paulo, capital, e lá nós encontramos médicos maravilhosos na Unifesp, no Hospital São Paulo, e que eles pegaram o meu caso e eles conseguiram descobrir o que de fato eu tinha, que era aniridia. A aniridia, por ser muito raro, não é qualquer oftalmologista que conhece. Então, eu passei por muitos oftalmologistas na minha vida que não conseguiram diagnosticar, que às vezes nem sabiam o que era, sabe? Eu precisei ir para a Universidade de Medicina, ser estudada lá, para que, enfim, eles pudessem fechar o diagnóstico e bater o martelo sobre o que era que eu tinha. Só que quando eu cheguei lá, eu já tinha perdido muito da minha visão, que eu não tinha como recuperar mais. E agora falando de, você chegou a terminar de estudar? Terminei. É até um orgulho para mim dizer isso, sabe? Porque, como eu te falei, eu sofri muitas dificuldades, sofri muito bullying também. E eu sofri muita dificuldade tanto da parte dos alunos, que não estavam dispostos a me ajudar, pelo contrário, só tinham tempo para tirar sarro de mim, da minha condição, do meu olho, porque
o meu olho balançava muito por causa do nistagmo, né? Ele era meio tortinho. Então, eu não tive acolhimento dos alunos e não tive acolhimento nem tanto dos professores, dos diretores, coordenadores, enfim, porque pela falta de um laudo, né? Mas mesmo assim eu consegui me superar, porque pela admiração que eu tinha pelos meus avós, que vieram do sertão do Nordeste, já passaram muita fome, muita sede, muita dificuldade, muita necessidade na vida. Eu cresci ouvindo eles falando que o sonho deles era ter estudado, o sonho deles era aprender a ler, escrever, ter um diploma. Então eu cresci com isso na minha cabeça, que eu precisava estudar, que eu precisava dar orgulho para eles, e não importasse as minhas dificuldades ou os limites que a sociedade ia colocar para mim, eu queria estudar e eu tinha essa oportunidade. A única coisa que estava me pedindo ali era a visão, mas eu fui contra os limites que a minha visão impunhava, eu fui contra o preconceito dos alunos, eu fui contra a intolerância dos professores e eu consegui, graças a Deus, terminar os meus estudos sem nunca ter repetido, sem nunca ter reprovado. Muito importante a sua fala, né? O preconceito hoje em dia muita gente fala desse assunto porque é muito importante que as pessoas entendam da nossa capacidade, mesmo sendo pessoas com deficiência visual. E é isso, né? É o aprendizado que continua movendo muito conhecimento, trazendo muito conhecimento, né? E graças a Deus você está aí plena, né? Com muito conhecimento na bagagem, né? E agora falando da deficiência visual, né? Como é que está sendo a experiência depois do diagnóstico? Então, depois que eu recebi o diagnóstico, para mim foi, eu digo que foi até diferente, porque é diferente de muitos amigos meus que dizem, né, que quando receberam o diagnóstico, principalmente aqueles que eram videntes e perderam a visão já na vida adulta, que falam que o mundo caiu, que o mundo acabou. A minha reação já foi um pouco mais diferente. Eu fiquei até aliviada, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, eu passei a vida toda sabendo que tinha alguma coisa de errada comigo. Era como se fosse um grito silencioso, onde eu pedia socorro, onde eu já sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas as pessoas não acreditavam. Os médicos diziam que eu não tinha nada, então, consequentemente, as pessoas em volta também diziam que eu não tinha, porque se os médicos estudaram para aquilo e falavam que eu não tinha, porque eu não tinha. Então, era frescura minha. E quando finalmente eu recebi um diagnóstico, eu lembro desse dia que a médica foi no dia 6 de maio de 2015. Foi no dia do meu aniversário. E foi como eu recebi como se fosse um presente de Deus, sabe? Porque eu lembro como se fosse ontem, o dia que a médica me disse: olha, você tem aniridia, é uma doença rara, não tem cura. Você pode sim ficar cega. E ao mesmo tempo que aquilo veio como um baque para mim, também foi uma questão de alívio, porque, poxa, finalmente eu sei o que eu tenho. Eu acho que não tem nada pior do que você viver sempre com a incerteza e com aquela angústia de ver que você sabe que tem alguma coisa de errado e as pessoas estão o tempo todo duvidando de você. Falando que você está fazendo drama, que você está fingindo, que você é preguiçosa, por isso que você não faz as coisas. E agora, finalmente, eu tinha aquele laudo na mão e eu podia falar: olha, tá vendo? Eu não passei a vida toda mentindo, nem me dramatizando. Eu realmente tenho alguma coisa. Eu posso não ter cura, posso não recuperar o que eu já perdi, mas agora finalmente eu sei o que eu tenho. Então, eu me empoderei com aquilo, eu resolvi guardar, deixar, né, de sofrer, não ia sofrer com aquilo, resolvi me empoderar com aquilo e usar tudo aquilo que eu vivi, o preconceito, a intolerância, o medo, a insegurança, é, às vezes que eu duvidei de mim mesma e que eu questionei a mim mesma se eu realmente não tinha nada e se as pessoas estavam certas. Então eu resolvi usar tudo isso para ajudar outras pessoas que talvez também estivessem passando pela mesma situação. Então foi quando eu peguei tudo isso, guardei minha tristeza no bolso, peguei o meu laudo e eu fui para a internet. Eu era muito tímida na época, ainda sou um pouco, mas eu resolvi me encorajar e fui para a internet, para as redes sociais e comecei a falar muito sobre esse assunto. Especialmente porque a aniridia
por ser muito raro, a gente vai no Google, a gente, pelo menos na época, né? A gente ia no Google, no YouTube, em todas as redes sociais e a gente não encontrava nada que falasse sobre energia, ou pelo menos nada em português. As pouquíssimas coisas que tinham ou eram em espanhol ou eram em inglês. E aí eu percebi que um brasileiro que tivesse diagnóstico de alergia não teria como saber o que é que ele tinha. E as poucas coisas que tinham no Google falavam o seguinte: tumor no rim. Então, imagina uma mãe, por exemplo, que acabou de dar à luz ao seu filho e descobre que ele tem alergia, indo procurar sobre a doença para tentar entender o que seu filho tem. E a primeira coisa que ela acha no Google, e a única coisa que ela acha no Google que seja em português, está dizendo que seu filho pode morrer de tumores nos rins. Então, eu peguei e falei assim, não, eu não posso deixar isso acontecer. Não, isso não está certo. Por quê? A liridia, ela, às vezes, ela está associada a uma síndrome, que é a síndrome de Vagro. E essa síndrome, sim, as pessoas que têm ela podem adquirir esses tumores. Mas não é tão simples da gente saber. Quando a gente ia no Google e a gente digitava sobre essa doença, nem todo mundo sabia. Nem todo mundo ia entender inglês, nem todo mundo ia entender espanhol. E eu falei, a gente tá padecendo de informação. Os brasileiros que têm alergia precisam saber sobre o que eles têm, né? Então, eu fui para as redes sociais, eu consegui encontrar pessoas que tinham alergia também e que também estavam na busca por essas informações. Hoje em dia, 10 anos depois, nós já temos uma grande comunidade da Alergia Brasil, com centenas de pessoas no Brasil todo que se uniram e formaram uma grande família. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e a gente troca informações, trocamos experiências, contatos de médicos. Somos, enfim, uma grande família. E agora nós estamos com um projeto, porque lá fora, né, nos outros países, existem institutos de alergia e o Brasil ainda não tem. Então, agora nós já estamos com projetos ali alavancados para poder inaugurar o nosso primeiro Instituto Brasileiro de Alergia, que com certeza, se Deus quiser, vai ajudar muitas pessoas por aí. Então, desde 2015 que eu tenho feito vídeos nas redes sociais e eu fico muito emocionada quando eu vejo pessoas chegando até mim e falando, nossa, meu filho recebeu o diagnóstico de alergia, eu procurei sobre essa doença no Google e eu encontrei o seu vídeo. Isso me deixa muito emocionada, porque há 10 anos atrás, quando eu procurava sobre a doença para tentar entender o que era que eu tinha, eu não encontrava nada. E hoje eu consigo ver, não só por mim, mas por toda essa comunidade de pessoas que têm alergia, que têm filhos com alergia e que também postam e também falam, se empoderam sobre isso, que muitas pessoas que recebem o diagnóstico conseguem ter informações, coisas que há 10 anos atrás a gente não conseguia ter. E agora vamos falar das suas redes sociais, né? Você produz muito conteúdo criativo, muito bacana, né? Você está produzindo desde 2015, né? Vamos divulgar já suas redes sociais? Como é que as pessoas conseguem te achar? Então, no YouTube eu tô como Anne Luzia Nascimento. ANNY, Luzia. No Instagram, no Facebook é a mesma coisa, Anne Luzia Nascimento. E no Instagram eu tô com @_Anne Luzia, tudo junto. Com 2 N's e Y. Muito bem, _Aniluzia, ANNY, Luzia com Z. Isso. Muito bacana mesmo. Sigam a Anne que vocês vão ver muito conteúdo bacana sobre a aniridia. E falando em aniridia, o que as pessoas te perguntam sobre essa condição? E geralmente aquelas perguntas que eu sempre faço muitos vídeos humorísticos falando sobre isso, porque geralmente as pessoas, eu não falo só sobre aniridia, né? Falo muito, mas eu falo sobre a deficiência visual em geral. Então as perguntas que a gente costuma responder todos os dias mas não tem óculos? Por que você não usa óculos? Você já foi procurar outra opinião médica? Porque às vezes um óculos pode te ajudar. Ou então, quantos dedos tem aqui?
Ou não existe nenhuma cirurgia que possa te ajudar, por mais que a gente fale que não, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda padecem de uma ignorância de que não existe baixa visão. Ou você é totalmente cego, ou você enxerga tudo, né? Não existe baixa visão. Nós que temos baixa visão vivemos assim naquele limbo, assim, tá? Então, as pessoas acham que quem tem baixa visão é só colocar um óculos que resolve. Então, são muitos questionamentos que eu recebo acerca disso de pessoas videntes, sobre por que eu falo que eu sou deficiente visual se eu, se eu posso usar um óculos. E até a gente explicar que não, que um óculos não adianta, que um óculos não vai ajudar, que não é a mesma coisa que ter uma miopia, por exemplo. E é uma coisa também que eu tenho que sempre explicar. Porque desde criança, lembra que eu falei, desde criança os médicos falavam que era só usar um óculos que resolvia, por causa da minha miopia. Mas o óculos não resolvia. Então, ali, desde aquela época, os médicos já deviam ter percebido que com o óculos não estava resolvendo. E a grande diferença de pessoas que falam, eu já ouvi, tá? Pessoas falando, eu também sou deficiente visual, meu grau de miopia é muito alto. Aí a pergunta que eu costumo fazer, tá, mas você pode usar 50 graus de miopia, mas quando você coloca os óculos, você enxerga? Sim. Então você não tem deficiência visual. A deficiência visual parte do princípio de que, mesmo com óculos, com cirurgia ou com qualquer correção, o lente de contato você não consegue enxergar melhor. Aquilo não corrige tua visão. Então, se você usa óculos e você consegue enxergar com ele, você não tem deficiência visual. Essa é a grande diferença de alguém que tem miopia, hipermetropia apenas, ou de alguém que tem baixa visão. E geralmente aquelas que têm baixa visão é aquelas que enxerga demais para ser cego total, mas enxerga muito de menos para ser um vidente, por exemplo. Vamos lá, agora falando de maternidade. Hoje você tem dois filhos e um tá no forninho, né? Sim, agora tem terceiro. Agora vem o terceiro. Como é que tá sendo pra você a sua experiência na maternidade, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual? Olha, é desafiadora, mas eu falo que a maternidade em si, mesmo sem a deficiência, ela já é bem desafiadora, né? No meu caso, a gente consegue levar para uma reflexão ainda mais profunda, porque quando eu tive o meu primeiro filho, eu ainda enxergava um pouquinho, eu ainda conseguia ver o rostinho dele, eu ainda conseguia ver os primeiros passinhos. Quando eu fiz, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 aninhos, eu consegui lá na Unifesp, no Hospital São Paulo, entrar para um estudo de uma prótese, uma ceratoprótese de uma córnea artificial, que não tinha no Brasil. E eu fui a quinta pessoa do Brasil a implantar essa ceratoprótese. E essa ceratoprótese me deu uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Ela me ajudou a acompanhar os primeiros anos de vida do meu filho, a ver os primeiros joelhos ralados, a pentear os seus cabelinhos, a apreciar, contemplar os seus sorrisinhos, seus choros, ele aprendendo a andar de bicicleta, seus primeiros passos, seus dentinhos nascendo. Eu consegui, durante 7 anos da vida dele, ver algumas coisas, por mais que fosse pouco, né? Não vou falar que aquela córnea artificial falou, meu Deus, como ela enxerga bem agora. Eu acredito que eu tenha passado a enxergar mais ou menos de 10 a 15% com aquela ceratoprótese. Mas a gente há de convir que de 10 a 15% é muita coisa para quem não enxerga nada, né? É muito pouco para quem enxerga 100%, mas é muito para quem não enxerga nada. E para mim foi o máximo que eu já consegui enxergar na vida. Então, sou muito grata por durante esses 7 anos, eu ter usado essa ceratoprótese. É, e talvez por isso também o meu diagnóstico, a forma como eu encarei o meu diagnóstico tenha sido tão fácil a princípio, né? Porque eu tinha esse suporte. E era, de certa forma, até uma esperança, né? Que eu ia usar ela para sempre e que aqueles 10 a 15% eu ia ter uma qualidade de vida boa. Eu ia conseguir ver meu filho crescendo. Foi quando
aos 25 anos de idade, que eu tive minha segunda filha. Foi na pandemia. Aconteceram algumas complicações no meu olho, onde a minha córnea começou a calcificar. E eu perdi essa ceratoprótese, essa córnea artificial, e precisei passar por um procedimento cirúrgico para retirar ela. Foi aí, então, diferente da maioria dos meus colegas que eu conheço, que quando tem o diagnóstico, que passam pelo período de luto, diferente disso, eu passei pelo período de luto 5 anos depois. A princípio, eu me aceitei muito bem, eu encarei muito bem o diagnóstico, eu enfrentei tudo assim, com muita garra, modéstia à parte, mas com muita sabedoria. Mas quando eu tive minha segunda filha, já na gravidez, eu percebi que a minha visão estava cada vez pior e que eu poderia sim perder a minha ceratoprótese. Receber a notícia do médico depois que ela nasceu que não teria jeito, que eu precisaria se retirar, aquilo ali meu mundo caiu e foi quando, enfim, eu comecei a viver aquele luto da visão. Porque foi quando eu percebi que eu conheci o meu primeiro filho, o rosto dele, eu consegui acompanhar os seus primeiros anos de vida, mas talvez eu não fosse conseguir acompanhar o da minha filha. As pessoas diziam que ela era minha cara, que ela era parecidíssima comigo, que ela era meu clone, e eu tinha sempre que confiar no que as pessoas falavam. Eu não conseguia enxergar coisas simples, sabe? Tipo, o tom do cabelinho dela, o formato dos lábios dela, do narizinho, os olhos amendoados. As pessoas diziam que ela tinha cílios grandes, eu não conseguia ver. E às vezes me batia essa angústia, tipo assim, meu Deus, eu não consigo saber como que eu vou ser minha filha. Minha filha, quando deu os primeiros passos, eu não enxerguei. Meu filho que me falou. Então, começou a me bater essa angústia, eu não vou conseguir ver as primeiras conquistas, eu não vou conseguir enxergar suas apresentações na escola, eu não vou conseguir ver nada disso. Então, foi quando me bateu o luto de verdade, sabe? A deficiência, as pessoas falam que a deficiência me atrapalha muito e até me questionam quem cuida dos seus filhos, ninguém cuida dos meus filhos, quem cuida sou eu. Eu não terceirizo. Quem cuida sou eu. Ah, mas quem limpa? Eu. Quem cozinha para eles? Eu. Quem leva para a escola? Eu faço tudo. A deficiência ela não me limita quanto a isso. A única parte na maternidade com a deficiência visual que sempre me angustiou muito foi a ideia de saber que talvez eu não fosse vê-los crescer. Eu sim estaria lá com eles, ao lado deles, lutando e torcendo por cada conquista deles, mas eu não veria as expressões, os sorrisos, as alegrias, eu não enxergaria tudo isso. Então, isso sempre me angustiou muito, mas é a única parte da maternidade que me deixava mal. Quanto à parte assim, de cuidado, eu não sou inferior a ninguém. Né? Muitas pessoas, que nem agora eu estou grávida de terceiro filho, eu tive que ouvir. Ah, não, mas você não enxerga e fez outro, como se fosse uma questão de responsabilidade, né? Ah, não, porque não consegue cuidar nem de si, vai cuidar de mais um filho. Quem falou que eu não cuido de mim? Cuido de mim, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido, cuido dos meus amigos, e eu sou uma pessoa que eu tenho esse instinto mesmo, de cuidar de todo mundo, eu sou mãezona, eu sou amigona, eu cuido de todo mundo, eu me dou por todo mundo, e a deficiência, ela nunca me moldou isso. Eu nunca permiti que a deficiência definisse a minha personalidade ou quem de fato eu queria ou gostaria de ser, sabe? Eu acredito que existem pessoas que nascem com propósito. E talvez o meu propósito seja esse, de cuidar. Eu amo cuidar das pessoas, dos meus filhos e de todo mundo, sabe? Então, a deficiência ela nunca me atrapalhou quanto a isso na maternidade. Talvez me atrapalhe na questão emocional, quando eu penso que eu não enxergo ele. E eu sinto vontade, gente, por mais que a gente fale, aí a gente se aceita a deficiência, a gente é feliz. Sim, a gente é. Mas isso não invalida o fato de que eu gostaria de enxergar os meus filhos. O meu amor não depende do que eu vejo neles, ou que eu deixo de ver, não depende da minha visão, até porque o essencial para o coração é invisível aos olhos, mas sim, eu gostaria de conseguir enxergá-los. Vamos falar agora que você produziu um filme, um pequeno filme, né? Um curta-metragem, não foi isso? Foi.
antes que as luzes se apaguem, né? Feito pela Causar, né? Sim. Aí você fez, dirigiu. Como é que foi para você a experiência no audiovisual? Então, como eu já tinha dito, eu costumo usar as minhas redes sociais para falar um pouco sobre minha deficiência e também levar conforto para as pessoas que recebem diagnósticos de deficiência visual também, que não sabem para onde ir. É, e esse contato que eu tive com o universo do audiovisual veio através do Lado das Moças Cegas, por indicação para a produtora Causar. A produtora Causar é uma produtora incrível que teve a iniciativa de fazer a inclusão de pessoas com deficiência nesse universo do audiovisual, né, dando a elas autonomia e protagonismo no universo do audiovisual, tanto na frente quanto por trás das câmeras. Né? Eu sou uma pessoa que eu cresci amando audiovisual, que audiovisual nada mais é do que o vídeo, né? Tudo que é vídeo, novela, filme, série, até os vídeos que a gente faz para as redes sociais são audiovisuais. E eu sou uma pessoa que eu cresci apaixonada por todo esse universo. E eu lembro, talvez vocês que estejam aí me ouvindo também devam se lembrar que nasceu nos anos ali 2000, no final da década de 90, vai saber. Tem uma novela que passava no SBT chamada Esmeralda, que consistia numa protagonista cega, né? Ela era linda, enfim. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha meus 8, 9 anos, e eu assistia aquela novela e eu achava, meu Deus, que mulher linda, ela é cega, mas nossa, ela venceu na vida, tal, não sei o quê. E eu via como o amor dela era bonito com o protagonista, né, com o mocinho. E eu pensava, nossa, ele gosta dela, mesmo ela sendo cega, que legal. E aí, essas inclusões, essas certas inclusões no audiovisual, fazem, de certa forma, com que nós nos sintamos representados e a gente se espelhe ali, se veja ali, sabe? E eu tinha aquela esperança, ai, um dia quando eu crescer, eu vou encontrar um José Armando que me ame como amava a Esmeralda. E hoje em dia, eu reassistindo essa novela, eu sinto vergonha, porque essa novela era um desserviço, sabe? E produções que tratavam pessoas com deficiência como coitados, como miseráveis, como pessoas burras, influenciáveis, como pessoas bobas, fáceis de serem enganados. E quase sempre nessas produções, essas pessoas, por mais boas que elas fossem, né, como foi o caso de Esmeralda, eram milagrosamente curadas no meio da produção ou no final, enfim, para mostrar que, de fato, como se a deficiência fosse um castigo, como se aquele personagem só pudesse ser feliz, de fato, ter um final feliz, infelizes para sempre, se ele fosse curado, se ele passasse a enxergar, se ele deixasse de ter aquela deficiência. E isso me incomodava um pouco, eu fui crescendo com esse incômodo. E a Esmeralda foi só a primeira produção que eu vi, um personagem com deficiência visual, mas logo depois teve muitas outras produções, em várias outras emissoras. E em todas elas, os personagens, que eram vilões, de repente sofriam um acidente e ficavam com uma deficiência, como castigo da vida, por todas as maldades que fizeram. E as pessoas que eram boas e tinham deficiências eram curadas ao final. E aí eu parava e pensava, cara, não tá certo isso, porque você precisa ser curado de uma deficiência para ser feliz. Porque não existe nenhuma produção que mostre que é possível você ser feliz, você ser bem-sucedido na sua vida afetiva, na sua vida financeira, na sua carreira, em todas as estradas que você escolher trilhar pela sua vida, apesar da deficiência. Porque, como eu sempre digo, eu tenho uma deficiência, eu não sou deficiente. Eu não posso permitir que a deficiência defina quem eu sou, quem eu quero ser, ou quais estradas da vida eu quero trilhar. E eu acho um desserviço todas essas produções que mostram isso para as pessoas, e é isso que incita ainda mais o capacitismo. Todos os lugares que eu quero entrar, todas as carreiras que eu tento ingressar, eu via pessoas olhando para mim com um olhar de dó,
tipo assim, coitada, ela não enxerga, ela não vai ser capaz de fazer isso. E de repente eu encontrei essa produtora que veio com essa iniciativa de não só me dar protagonismo, de, de mostrar, de falar quem eu era, de mostrar o quanto eu era capaz, uma produtora que investiu em mim e que acreditou no meu potencial, que em nenhum momento duvidou das minhas capacidades de ir lá, de fazer, de acontecer, sabe? E que me deu as rédeas da, das narrativas que eu poderia contar. Porque ao longo do tempo, todas as nossas histórias foram contadas erradas, nas novelas, nas dramaturgias, nas séries, nos filmes, porque foram contadas por pessoas que não tinham deficiência, que não viviam as nossas dificuldades, que não passavam por todas as nossas lutas, que só imaginavam de repente como seria, que criavam estereótipos sobre as nossas vidas com as deficiências e por isso banalizavam elas. Então, essa produtora veio com essa iniciativa de poder nos dar as rédeas mesmo das narrativas e de permitir com que nós contássemos as nossas próprias histórias. Então, eles me deram um curso totalmente de graça. Foi uma turma, né? Não só comigo, teve eu, teve a Evelyn, que é minha amiga também, que é deficiente visual. Teve outros amigos meus com autistas, com síndrome de Down, várias deficiências diferentes lá. Nós tivemos a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de nós e com capacidades extraordinárias que talvez em outras situações, em outros ambientes, não teriam tido essa oportunidade que nós tivemos e que tudo partiu do princípio de que um dia alguém olhou para nós, Marcelo Machado, olhou para nós e disse: eu acredito em vocês, vocês são capazes, vocês conseguem, vocês são talentosos, vocês, vocês são incríveis. E foi isso que fez com que a gente conseguisse finalizar o nosso curso e pegássemos os equipamentos e fôssemos trabalhar, né? Porque ele simplesmente ele não só nos deu a formação, mas ele nos deu a oportunidade de executar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, ele deu os equipamentos e falou: olha, vai lá, cria, faz o que você quiser, né? Não se meteram, não botaram bitaco, só falaram: faça o que você quiser, eu confio em vocês. E aí foi que eu peguei o equipamento e eu resolvi fazer, né? Escrevi um roteiro, dirigi, atuei, fiz tudo, editei, eu fiz o meu próprio filme. Hoje eu posso dizer para todo mundo que duvidou, que olhou para mim com cara de dó, que disse que era uma coitadinha, que achou que eu não ia conseguir, eu posso dizer que por alguém, uma única pessoa ter confiado no meu potencial, eu consegui roteirizar, editar, atuar e dirigir o meu primeiro filme, que vai ser com certeza, se Deus quiser, o primeiro de muitos. E entre tantos temas que eu poderia ter escolhido, e eu fiquei realmente na dúvida, mas eu não poderia, pelo menos no primeiro, deixar de falar sobre quem me deu a maior força, sobre quem me faz acreditar no meu potencial todos os dias, sobre quem me impulsiona a ser melhor todos os dias, que são os meus filhos. É por eles que eu acordo todos os dias querendo ser alguém melhor, querendo ultrapassar, transcender todos os meus limites e mostrar para a sociedade que eu não sou uma coitada, que eu consigo. Porque eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas dizendo que eu não conseguiria cuidar deles. E eu mostrei para todos que eu estava errada. Então, foi por eles e para eles que eu escrevi o meu primeiro curta-metragem, Antes que as Luzes Se Apaguem. Ele não é só um curta, não é uma história fictícia, não é só um roteiro entre muitos outros que eu pudesse ter escrito. Ele foi de verdade, do fundo do meu coração, um retrato da minha alma. É uma lembrança, uma herança que eu quero deixar para eles, para que eles entendam que mesmo que antes das luzes se apagassem, eu já aproveitava cada segundo de milésimo de sorriso que eu consegui enxergar eles dando. E ainda que essas luzes se apaguem um dia, eu vou continuar enxergando eles em cada momento, em cada sorriso, em cada conquista que eles tiverem, porque a minha visão não depende do que os meus olhos físicos são capazes de ver, ela vai muito além. Muito interessante. Bom, esse filme, Antes que as Luzes Se Apaguem, está disponível aqui no YouTube.
Para quem está assistindo aqui no YouTube, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, assim como também as redes sociais da nossa amiga Anne, tá? Para vocês seguirem também. Eu gostaria também que vocês seguissem ela também, porque vai ser muito interessante. Ela tem conteúdos muito bacanas e também vocês poderão ter responder, né? Na verdade não é responder, é matar, né, todas as curiosidades com relação a niridia e outros assuntos com relação à deficiência visual. Anne, te agradeço muito por ter participado aqui, tá? Espero muito que você tenha gostado. Me diga uma coisa, você tem algum projeto para o futuro? Tenho muitos, já tenho alguns roteiros aí de curta-metragem engatilhados aí. E a galera que vai me seguir aí, pode me seguir sem medo, gente, porque eu não gosto de estereotipagem de deficiência, tá? Vocês não vão chegar lá nos meus vídeos achando que vão encontrar vídeos tristes, vídeos só motivacionais. Eu gosto de mostrar que a gente é sério, mas a gente gosta de rir também, tá? Então eu gosto de usar muito humor. Meus vídeos são muito bem humorados, são engraçados, vocês vão adorar ir lá e acompanhar. E também gostaria de falar sobre o Instituto, né? Você perguntou se eu tenho planos futuros. Tenho, e a curto prazo. Como eu te disse, é um grande sonho nosso conseguir montar esse nosso Instituto Brasileiro de Aniridia, que tem em outros países e no nosso não tem. Então, são muitas pessoas ainda que nós gostaríamos de poder ajudar, dando mais informação, suporte psicológico e oftalmológico também. Então, para abrir esse instituto, nós já estamos ali com meio caminho andado, mas nós precisamos também de patrocínio. Então, se alguém puder entrar com patrocínio, puder estar ajudando a gente, entre em contato comigo em qualquer uma das minhas redes sociais para a gente conversar, tá bom? E você tem alguma mensagem final para o nosso público que está te assistindo? Não deixe que a deficiência te limite. Você tem uma deficiência, não é a deficiência que te tem. Muito bem, Anne, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, né, sendo minha entrevistada de hoje aqui no canal Mulopa do Brasil. Te agradeço muito por estarmos juntos fazendo esse projeto maravilhoso aí, né, nessa entrevista, e que no futuro aí dê certo o Instituto Brasileiro de Aniridia e outros projetos que você tenha no futuro e que Deus lhe dê muito sucesso. E você que curtiu até o final da entrevista, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Qualquer dúvida ou quiser conversar com a Anne, pode seguir ela nas redes sociais ou deixar nos comentários a sua dúvida. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, Anne! É isso aí, até o próximo vídeo.